acho que não. Agora tá. Eu vou fazer então aqui, apresentar a Michelle para vocês. E eu gostei muito quando ela mandou a biografia dela, o resumo, né? E se vocês me permitirem, eu vou falar exatamente como está aqui, que eu achei tão fofo, tão carinhoso com a família. Então tá, vamos lá. Michele Nascimento, nascida em São Paulo, mora em Itanhaém, que é a minha cidade, desde os 8 anos de idade. Ela tem 44 Ah, anos, casada com Fred, mãe eu do Paulo Henrique, tô que é numa o aula em grande amor vídeo. da vida dela. Ela é filha do senhor Paulo, de 84 anos, e senhora Sônia, de 75 anos. Essa parte que eu achei muito fofa. Não sei. Professora, diretora, diretora executiva da empresa Qualy Cerimonial e mestre de cerimônia. Turismóloga, pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia institucional, em neurogestão organizacional e comportamental e mestre em ciências humanas. É palestrante e mentora na área de educação e oratória profissional. Esqueci alguma coisa, Michele? Não, Clau, eu não. Então é com você, minha querida. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Quero pedir licença para estar entrando na casa de vocês. Quando a gente palestra por Zoom, nós que ficamos muito tempo na plataforma durante a pandemia, a gente entra nos lares, né? Então, sempre orientei os professores nessa época, muito cuidado ao adentrar os lares dos alunos, porque a gente só deixa entrar dentro do nosso lar pessoas especiais, né? Então, eu fico agradecida por hoje vocês estarem me recebendo aí dentro das casas de vocês. E a ideia é eu compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Vai ter momentos que eu vou querer interagir com o pessoal, Cláudio, até para virar um bate-papo, né? E eu estava aqui escutando um pouquinho das apresentações do Kleber, biólogo, pessoal de Curitiba, da Venezuela. E então vou compartilhar um pouco da minha experiência profissional com todos, para a gente ir trocando figurinha. Alguém aqui que está aqui dentro hoje da plataforma é líder, trabalha com liderança, exerce uma função de gestão dentro da sua empresa ou no lar? Tem alguém aqui que é? Eu acho que vai ter pessoas que são líderes na igreja. Na igreja, lá, a Cris, o Marcos. Que bom, porque aí a gente vai. Muitas coisas que eu falar aqui, vocês vão se identificar um pouquinho. Eu fiz um material, vou subir o material aqui para vocês. Vou compartilhar. Vocês estão vendo aí, Clau? Ainda está. Agora sim. Entrou? Sim. Então, aqui, nosso tema é inteligência emocional para pessoas que lideram. Hoje, mais do que nunca, falar em liderança, não tem como falar em liderança e não falar em inteligência emocional, principalmente depois da pandemia. Quem trabalha com pessoas, com gestão, sabe o quanto a inteligência emocional é importante para você conseguir é, seguir com os processos, né? Eu falo que lá na escola nós tínhamos um perfil de pessoas, alunos e profissionais, antes da pandemia e pós-pandemia, nós voltamos com outro perfil de pessoas. Parece que hoje todo mundo está com o balde cheio, está mais intolerante, mais sensível, tudo que a gente levava com um pouco mais de resiliência, um pouco mais de naturalidade, hoje ficou mais difícil. Então, líderes, muitos nascem líderes e muitos se tornam líderes. Na minha trajetória, eu acho que porque eu comecei com 8 anos, eu comecei a jogar basquete, já entrei para o esporte. E eu acho que o esporte, ele trabalha muito a questão do trabalho em equipe, da liderança, da inteligência emocional, da disciplina.
cooperação, resolução de conflitos, comunicação, resiliência. É, é uma das maiores escolas comportamentais que existe, é o esporte. Eu falo muito, quem tem filho pequeno, quem tem adolescente, incentiva a fazer esporte e se for coletivo, melhor ainda, porque isso é cientificamente provado e hoje e até a probabilidade da depressão diminui muito, porque dentro do esporte a gente já vai aprendendo a lidar com todas essas coisas que depois, quando você vai exercer uma função de liderança, você se torna mais resiliente e tem um pouco mais de inteligência emocional para lidar com as pessoas. A competência ela abre portas, mas o que, que vai sustentar os relacionamentos profissionais? Justamente a inteligência emocional. E hoje, dentro da liderança, o maior desafio não é lidar com os processos, e sim lidar com as pessoas, inclusive com a gente, porque a sua empresa, o local que você trabalha, os seus liderados, eles vão ser reflexo de você. Se você for uma pessoa estressada, uma pessoa grosseira, uma pessoa que não tem facilidade de lidar com problemas, uma pessoa que não agrega, a sua equipe vai seguir nessa mesma linha. Então, a primeira pessoa a ser tratada somos nós. Nós precisamos aprender a gerir as nossas emoções, a nossa postura, para poder conseguir lidar com o outro. Isso eu falo que dentro da ETEC eu já estou há 17 anos, mas fora dela já trabalhei com prefeituras, com empresa privada, e por todas que eu passei, eu exerci função de liderança. E muda-se os locais, mas a forma como lidar com as pessoas não muda, é a mesma. E todo mundo, as pessoas acham que liderança, ela é imposta, né? É algo que você se conquista no medo, é algo que você, pelo fato de você ser líder, você já está ali conquistando, consequentemente, o respeito das pessoas, e não é assim, né? Liderança não é imposição, é influência. Influência é a conexão, é o sentimento que você causa nas pessoas. Eu sempre falo que eu tenho 1.100 alunos na ETEC e eu não grito de forma alguma, nem com os meus funcionários, nem com os meus professores e nem com os meus alunos. Todas as vezes que eu preciso falar, orientar ou chamar atenção por algo, eu não altero o meu tom de voz. E eu falo para todos. Eles falam que a ETEC, a sala da diretora, é a sala mais querida dos alunos, é a sala que eles não têm medo de ir, é a sala da direção, porque lá existe o diálogo. Se eu tiver que advertir o aluno, eu advirto no mesmo tom e conversando. Eu uso muito com eles o Pequeno Príncipe. Vocês são responsáveis por aquilo que vocês cativam. Então, se tiver alguma situação errada, nós vamos refletir sobre o erro e eles vão aceitar as consequências da atitude errada se ferir o regimento da escola. Mas eu não preciso gritar para isso, eu não preciso ser grosseira para isso. Eu posso passar a mesma mensagem de várias formas. Então, na opinião de vocês que estão aí, o que que vocês acham que geram esses seguidores para o líder? Que as pessoas seguem apenas aquelas que mandam? Que a influência ela nasce da imposição? Vocês acham isso? É interessante que você está falando, eu estou pensando aqui, isso, que essa roupagem de liderar é arcaica, é lá há muito tempo atrás, né? A gente talvez a gente foi criado por pais, assim, avós, e teve patrões, assim, ou líderes na igreja até, mas hoje é tão diferente, né? A pessoa só não muda se ela não quer, Michele, porque tem muita orientação, muita instrução para a pessoa ser melhor. Marcos, o Marcos levantou a mãozinha. Na verdade, né, se a gente for falar assim sobre imposição, né, a gente vai entrar naquele paradigma, né, de chefe e líder, né? Então, quem impõe não é líder, quem impõe é o chefe. Quem bota medo não é líder, quem bota medo é o chefe.
né? Então, a pessoa, para você liderar, você tem que seguir basicamente os princípios que Jesus Cristo ensinou, né? Então, liderar com amor e pelo exemplo. Pelo exemplo. E você querer impor a sua opinião nunca vai dar certo, porque os seus liderados, eles nunca vão amar você, nem respeitar você, eles vão temer você. E quando eles temem e eles obedecem por obrigação, não há progresso, não há crescimento na vida deles. É isso. Eu falo que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E isso é tão forte. Agora entrou a lei federal de proibição de uso dos celulares nas escolas. E é só para os alunos. Mas, quando eu convoquei a comunidade escolar, eu falei, ó, ninguém utilizando o celular, nem professor, nem funcionário nas áreas sociais da escola. Porque não adianta a gente falar uma coisa e não dar o exemplo. Então, você falar, você vai convencer, mas você mostrar, eles vão seguir o exemplo daqueles que estão ali. Todos os funcionários são líderes dentro da escola, são exemplos para os alunos que estão lá. E isso que o senhor falou é uma coisa muito importante. Eu falo que a liderança pelo medo, na primeira oportunidade, você é apunhalada pelas costas. O respeito, não. Eu, o respeito e o amor, que é uma coisa que o senhor falou que é muito importante. Eu amo aquilo que eu faço, é notório. Eu amo, 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 amo. Os meus alunos, tudo. E eu trato todos da maneira como que eu quero ser tratada. E mesmo no momento de estresse deles, que os adolescentes têm, eles nunca me faltam com respeito, porque o respeito que eles têm por mim é tão grande, pelo carinho e a forma como eu trato eles, que eles não conseguem fazer isso. E os próprios funcionários, porque eu ofereço aquilo que eu quero receber. Então, eu trato todo mundo com carinho, com respeito, para que não haja essa situação de que aquilo que eu prego é uma coisa e aquilo que eu falo é outra. E a diferença do líder para o chefe, que o líder é o exemplo, é aquele que também põe a mão na massa. Eu não cobro nada dos meus funcionários daquilo que eu não faço também, daquilo que eu não sei fazer, daquilo que se não precisar eu vou lá e coloco a mão na massa para fazer também, que é o que gera o sentimento de equipe dentro da empresa, dentro do local que você atua. E eu até trouxe, tem um livro que eu li, que eu recomendo muito para quem trabalha com liderança, para quem lida com pessoas. Eu não sei se vocês já leram esse livro aqui, ó. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Esse livro aqui, ele vai dizer de personalidades famosas dos Estados Unidos que trabalhavam com vendas, que trabalhavam em diversas áreas e lidavam com pessoas. E como que eles faziam para poder cativar essas pessoas, vender o seu produto, conquistar clientes, trabalhar em posições de liderança. E aqui nada mais é do que você gerar conexão com as pessoas que você trabalha e despertar um interesse genuíno por elas. As pessoas que vão te seguir, que vão ter você como referência, são as pessoas que observam e sentem que você tem um interesse verdadeiro por elas. Da mesma forma que elas te referenciam, você também. Você se interessa por ela, se interessa pelo bem-estar dela, como ela está ali no trabalho, ela não é só mais uma pessoa. Às vezes você vê um funcionário teu cabisbaixo ou não está legal e você olhar para ele, está tudo bem, está precisando de alguma coisa. A empatia, né? No nosso dia a dia, que eu falo que é uma palavra tão linda que todo mundo fala, mas a prática da empatia é algo muito difícil, que as pessoas têm dificuldade de praticar. A empatia só vale quando serve para mim, quando serve para o outro, às vezes a gente tem essa dificuldade de prática. E essa empatia, esse lado humano, aquilo que faz com que o clima organizacional da empresa fique bom, ele faz toda a diferença na posição do bom líder, né? Da gestão comportamental daquele lugar. Muitas pessoas ocupam espaços que nem está aqui, mas nem toda pessoa influencia positivamente os ambientes por onde passa.
Se você é líder na tua casa, se você é a referência da tua casa, o dia que você estiver estressado, tumultuado, a sua casa toda vai ficar estressada e tumultuada, porque você que é a referência dela, você se desestabilizou. E assim é na nossa empresa. Se o líder ele é desestabilizado, a empresa toda vai estar desestabilizada. E trabalhando com gestão pública, onde a gente não tem autonomia de aumentar o salário de um funcionário, de às vezes dar um benefício financeiro maior para ele, a gente tem que cuidar do clima organizacional da empresa, fazer com que o clima seja um clima gostoso, acolhedor, receptivo, que ele sinta prazer de estar lá para trabalhar, que ele se sinta acolhido pela empresa, pelas pessoas e, e se sinta bem ali, porque às vezes o salário já não é falando da educação, o salário já não é aquela recompensa, né, de acordo com tudo que a gente exerce. Os benefícios, às vezes, não são muito. Se você não tiver um clima de trabalho gostoso, onde você se sinta bem dentro da empresa, tudo fica mais difícil, né? E acho que daí para todas as outras empresas. E a inteligência emocional, na teoria, não é o que acontece quando a pressão chega, né? O conflito aparece, as emoções transbordam, e aí que a inteligência emocional pega mesmo. Então, no autocontrole, quando você consegue gerenciar os impulsos antes que eles gerenciem você, quando você, diante de uma situação difícil na empresa, você consegue se autocontrolar para que você consiga dar a melhor, fazer a melhor mediação dentro daquele local. Lembrando que a maioria do tempo a gente está gerindo pessoas e cada pessoa é de uma forma, é de um jeito. E se você é um chefe que você vai trabalhar pelo lado humano na empresa, que dá muito trabalho fazer essa gestão humanizada, dá trabalho demais. Eu falo, eu brinco que desde quando eu assumi a direção da escola, eu faço bluses 3 vezes no ano, só fazia uma vez, porque a gestão humanizada, olhar para cada um e saber a forma como você tem que falar com cada um, o jeito que você tem que acolher cada pessoa, dá muito trabalho. Mas a recompensa é extraordinária, porque não tem nada que você coloque para o teu grupo que ele não abrace para fazer, que ele não abrace para trabalhar pela escola, para poder buscar o melhor para aquele local. A Su levantou a mão. Oi, tudo bem, Michelle? Tudo bem. Antes de mais nada, obrigada, minha flor. Eu fiquei curiosa, né? Eu acho que apesar do público aqui, muita gente aqui não tem muita gente que não tem essa coisa de liderança a nível de empresa, de trabalho e tudo mais, né? Mas a gente pode olhar por um outro âmbito, né? Em casa. E aí eu gostaria de saber, tu falaste uma coisa interessante sobre controlar os impulsos. Como é que a gente gerencia isso? Né? E eu estou falando tanto na empresa, no trabalho, quanto nas nossas relações diárias, né? Como é que a gente faz isso, Michelle? É um exercício diário. E aqui fala para vocês uma pessoa que foi muito impulsiva na vida. E você, eu acho, para tudo, para toda mudança na vida, a gente tem que encontrar uma motivação. Eu comecei a gerir os meus impulsos a partir do dia que eu tive meu filho, que eu quis ser para ele a melhor referência possível. Eu não quis parecer para o meu filho uma mãe descontrolada, que qualquer coisa se descontrolava e gritava. Eu queria que ele tivesse um ambiente tranquilo, que ele crescesse com paz, serenidade. E eu comecei a trabalhar isso dentro de mim. É uma luta diária, porque quando a gente fala de comportamento, de perfil, de personalidade, principalmente, tem pessoas que têm essa personalidade mais explosiva, mas eu falo muito para os meus na minha escola, nós não somos cachorro que quando pisa no rabo do cachorro a gente morde, não reaja, haja. Então, faz o exercício da respiração. Antes de você reagir a um impulso de qualquer estímulo dentro do lar, principalmente dentro do lar, é o nosso maior exercício, porque a gente tende
a não ter o autocontrole com as pessoas que a gente convive e está mais próximo, porque a gente perde aquele medo de ser julgado, né, pelas pessoas que convivem, porque a gente tem a certeza do amor delas por nós. E é onde a gente baixa a guarda e acaba perdendo o nosso autocontrole. Mas eu fui aprendendo a respirar, que é um exercício. Todas as vezes que tinha alguma situação que ia me tirar do autocontrole, eu respirar, e é um exercício que não é um exercício que você fala assim, ah, isso é uma coisa boba, não. Quando você para respirar e você faz uma contagem de 4, inspirando, e de 4 soltando, você vai mandando uma mensagem para o teu cérebro que ele precisa se acalmar ali naquele momento, e você vai repetir essa respiração 4 vezes. Você vai ver quando você terminar, aquele impulso da reação já passou. Você tem a estratégia de, daquele momento, sair do lugar que você está. Se é muito difícil para você manter aquele autocontrole, você sair do local onde você está naquele momento e respirar e depois retornar. Usar a estratégia de que, no momento, eu não consigo falar. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Porque o pior sentimento é saber que você perdeu para você. Na minha casa, quando eu cheguei a me descontrolar e perder a paciência e dar uma chinelada no meu filho, aquilo doía mais em mim depois. Eu ter que conviver com aquilo e olhar e falar, não acredito que eu perdi para mim. Perder para você é algo que dói muito mais. Em 17 anos na ETEC, eu só tive um episódio de descontrole com a equipe, logo após a pandemia também. Estava num processo de mudança, precisava agilizar para liberar as salas para sair uma obra que a gente estava esperando há muito tempo. E aí, eu com a equipe fazendo aquele corpo mole, e eu acabei me perdendo o controle e dando um grito, coisa que eu nunca fiz. Mas eu senti tanta vergonha de mim depois, eu falei, nossa, eu não acredito, perdi para mim ali naquele momento, porque eu era a pessoa que tinha que ter conduzido aquilo de maneira diferente. Quando a gente tem a consciência disso, primeira coisa, você precisa ter a consciência da onde você está perdendo o seu controle. Porque se você não tem a consciência, nada do que a gente fala, você vai identificar. Porque primeiro você tem que saber aonde que está o meu calcanhar de Aquiles, aonde que eu perco o meu controle, que é para identificando, você sabe aonde você precisa agir. Tem pessoas que conseguem fazer isso sozinha, mediante a tua fé. Eu sou uma pessoa religiosa também, então muitas vezes dobrei meu joelho no chão e pedi, clamei a misericórdia de Deus e a ajuda dele para que ele pudesse me acalmar, tirar essa impulsividade que tem dentro de mim. E fui conseguindo. Tem pessoas que precisam de ajuda, precisa passar por uma terapia, ter uma ajuda profissional, porque o autocontrole não é coisa fácil, e, e não é uma coisa fácil de se fazer. Então, tem várias estratégias que a gente consegue adaptar, Su. Mas a primeira delas é identificar aonde que você perde o seu controle. Quem te tira ali do sério? E outra coisa, nunca será sobre o que as pessoas fazem com a gente, e sempre será sobre o que nós fazemos com o que as pessoas fazem com a gente. O outro, ele não pode ter domínio sobre nós. Então, a gente sempre tem que ter isso em mente, que você tem que controlar suas emoções, e depois você não pode ter eu me descontrolei porque ele fez uma coisa que eu não gostei, eu me descontrolei porque ele me desobedeceu de novo, ou ele me falou uma coisa. Não, o autocontrole está na gente. O nosso erro não pode se justificar em cima do erro do outro. Então, é um exercício difícil, muito difícil mesmo. O meu foi o amor, que o amor pelo meu filho me fez mudar. Quando chegou ele aqui. E então me ajudou muito, porque eu queria ser o melhor possível para ele. Me ajudou nesse autocontrole para poder colocar as estratégias que eu precisava colocar da respiração, de sair daquele momento do estresse para poder voltar de uma forma mais calma e conseguir lidar com aquele problema que eu precisava lidar.
mas precisa identificar. Se não identificar, não consegue. A Cláudia está com a mão levantada. Obrigada, Michelle. Bem na hora no começo que você começou a explicar para a Su, tem pessoas, Michele, que elas acham que segurar aquilo, eu tenho que falar, porque senão eu adoeço, não sei o quê, papapá. A pessoa fica naquela coisa achando que essa explosão é melhor para ela não sofrer. E não é, porque quando nós temos esse controle, né, você consegue, que nem você falou, a vergonha que você faz para si própria, você tem a própria vergonha ali. E assim, gente, são consequências que a gente carrega pro resto da vida, quando a gente estoura, por mais que você pede desculpa, por mais que a pessoa te desculpou, mas aquilo fica martelando na tua cabeça que não vale a pena a gente perder. Meu filho, eu só tenho um filho, e hoje meu filho não fala comigo. Meu filho tem uma mágoa muito grande de mim. Por mais que eu fiz muita coisa boa para o meu filho, mas eu tive as minhas explosões. E foi o suficiente para o meu filho me odiar. Entendeu? Então, assim, hoje eu carrego isso com muita tristeza. E eu procurei ajuda, que nem você falou, a gente precisa buscar ajuda. Primeiro reconhecer, né? Que nem você falou, primeiro reconhecer. E aí isso foi me ajudando a buscar essa ajuda, o autocontrole, o autoconhecimento, porque a gente carrega isso para o resto da vida. É, uma palavra às vezes machuca mais que uma atitude, né? O autoconhecimento é muito importante. É o que vai ajudar a gente a trabalhar com o autocontrole, a se posicionar, a se comunicar, acho que em tudo na vida, né? O exercício está dentro do lar. Se a gente já consegue fazer isso dentro da nossa própria casa, fora, a gente vai dominar isso com mais facilidade. Mas o autoconhecimento, ele é importantíssimo nisso, para a gente conseguir ir trabalhando essas fraquezas que todos nós temos, né? Nós viemos para a gente evoluir, crescer e recuperar essas fraquezas que a gente tem e nos tornar pessoas melhores. E no nosso dia a dia tá as nossas maiores expiações, as nossas maiores provas. Geralmente, se uma situação fica se repetindo na tua vida, é porque precisa olhar para ela que você ainda não evoluiu ali na onde você precisa evoluir. Su, respondi? Ficou mais Respondeu. alguma Respondeu, sim. dúvida? Não. Obrigada, Flor. Isso eu falo com base na minha experiência, tá? Mas tem muito mais coisas aí que pode ser feito. A comunicação é o outro ponto. Não existe comunicação sem conexão. Para existir, e esse livro também fala isso, para existir uma comunicação, a gente tem que gerar conexão com com as outras pessoas. Por isso que demonstrar o interesse por elas, ter clareza no que você fala, e a clareza é fundamental, principalmente quando você fala, se você fale para um, ou se você fale para 100. Se você não tiver clareza e firmeza, e empatia naquilo que você está falando, a sua mensagem não vai chegar. E se a sua mensagem não chegou, não existe comunicação. E a comunicação é algo que a gente falha diariamente dentro da empresa e até dentro da nossa própria casa. Porque a gente tem mania de ter os pré-julgamentos e achar que o outro sempre sabe aquilo que você quer falar. Ou se você passou uma mensagem, para você estar muito claro, às vezes você passa uma mensagem de forma muito rápida, sucinta, achando que o outro já te deduziu aquilo que você quer. E não. Às vezes vai precisar parar várias vezes, ter calma, tranquilidade para estar passando essa mensagem e repetir quantas vezes for necessário para que seja a pessoa compreenda aquilo que você quer passar e gere essa conexão que a gente tanto está falando. Porque se não tiver a conexão, não existiu a comunicação ali. E a maturidade emocional. Reagir com equilíbrio nos conflitos e nas diferenças, que vai
vai voltar naquilo que a gente falou, no autocontrole, no exercício diário, em você identificar as lacunas, as suas fraquezas, o que você precisa melhorar para você ir trabalhando dia a dia para poder progredir e crescer. E dentro de uma empresa, se você é o líder, não tem jeito. Todo mundo pode surtar, menos o líder. Todo mundo pode se descabelar, menos o líder. Por mais que você esteja num momento ali que dentro de você esteja uma explosão de sentimento de você, às vezes, querer explodir com todo mundo, ou então, diante das situações de decisões, você também não tem total certeza dentro de você, mas você tem que passar uma mensagem para as pessoas em que você está ali, está firme, está ciente do que você está falando, para que todo mundo sinta a segurança daquela decisão, daquele passo que você precisa dar com a empresa, daquilo que vocês precisam implantar dentro do local de trabalho. E dentro de casa não é diferente, né? Muitas mudanças a gente precisa prover no lar, muitas decisões a gente precisa tomar, e mesmo às vezes com medo ou com insegurança, porque a gente não sabe o que pode dar ou não, a gente tem que se posicionar aí, não tem jeito. A comunicação de quem lidera. Muitas vezes não é só o que falamos que marca as pessoas, mas é a forma como falamos, é aquilo que eu falei para vocês. Você pode passar uma mensagem de várias formas. Tudo vai depender da maneira como você quer se conectar com aquela pessoa que você está falando. Que Michele, tipo de comunicação você quer estabelecer com ela? Eu. você tá trocando de slide? Porque Trocou, foi aí, não? para mim, para mim tá no primeiro ainda. Mentira, que eu já troquei já. Pra gente também, para mim também está no primeiro. Ué, Para a. eu Isso, vou e colocar compartilha de de novo. novo. Nossa, eu já passei. Não acredito que ele vai ficar. Michelle, enquanto você tá vendo esse lado aí, você estava falando e eu estava pensando essa questão da comunicação. Isso acontece muito. Gente, deixa eu ligar a câmera, pensei que eu tivesse. Isso acontecia muito comigo no meu relacionamento, no meu casamento. Eu não falava para o meu marido que eu gostaria que acontecesse, porque na minha cabeça ele tinha que saber, era muito óbvio. E eu esquecia que os homens funcionavam de forma diferente. Meu ex-marido não entendia da mesma forma, né? Ele estava nas suas caixinhas separadas e a gente pode trazer isso também tanto da empresa quanto para a nossa vida pessoal, né? Essa coisa de a gente, ele sabe. Ele sabe, eu não preciso dizer quantas vezes eu digo isso, eu dizia isso, ou então eu só virava para ele e dizia, sério? E ele olhava para mim e dizia, mas enfim. E você sabe que isso, eu acho que é da gente, mulher. Porque a gente tem É uma várias coisa da caixinhas mulher. e o homem só tem uma caixinha. Uhum. E nós temos, como a gente faz muita coisa ao mesmo tempo dentro do lar, a gente tem a percepção de que ele está nos vendo e nos enxergando. Eu também falo para o meu marido às vezes, mas será que eu preciso pedir? Tem coisa que eu não preciso pedir, é tão óbvio. E a gente, quando faz tudo, a gente fica, mas será que eu preciso ficar pedindo tudo? Será que. Porque vocês pensam assim, se fosse eu que estivesse vendo ele fazer esse monte de coisa, eu ia lá e ia ajudar, Exatamente, Michelle. não é? Só que o ser de luz, eles, como tem uma caixinha só, eles estão olhando a gente para lá e para cá o tempo todo e não conseguem seguir o nosso raciocínio. E aí tem dois problemas. Ou se a gente não estabelecer essa comunicação de forma mais clara, a gente fica no nosso canto e deixa de pedir. E a gente vai ficando sobrecarregada, porque você fala assim, como se toda vez que você precisar pedir alguma coisa, você fala, tem que ficar pedindo toda vez, sendo que ele está vendo que eu estou precisando de ajuda e ele não se manifesta, não faz nada, então eu não Meninas, vou quem pedir nunca? mais. Quem nunca?
Entendeu? E aí a gente vai ficando sobrecarregada, o relacionamento vai ficando desgastado, a gente se fecha no nosso mundo de que não tem jeito mesmo. Quantas vezes eu falei para meu marido, você não sabe o que é companheirismo, não? Você não sabe, porque você tá me vendo para lá e para cá e não se mexe. Mas Cabo, você falando isso, eu chego à conclusão de que, desculpe os homens que estão aqui, né? Mas eu acho que é as caixinhas dos homens, é a gente que pensa muita coisa ao mesmo tempo, a gente que faz muita coisa ao mesmo tempo, a cabeça da mulher não para, a gente está no trabalho, está pensando o que vai fazer em casa, chega em casa, está fazendo almoço, eu falo assim, gente, é impressionante. Quando eu acabo tudo, eu falo, meu Deus. Eu cheguei em casa, eu coloquei a comida no fogo, eu fui colocar a roupa para lavar, daqui a pouco eu tô com a vassoura na mão. Eu falo, é tudo ao mesmo tempo. Eu fico pensando, deve ser difícil acompanhar uma mulher mesmo, porque a nossa cabeça, ela é ágil demais. Mas essa comunicação com clareza, ela precisa acontecer. O outro, ele precisa saber exatamente o que você pensa e o que você sente. E você tem que dar, eu falo que a gente tem que sempre dar a oportunidade para ele. Quando você é clara para ele do que você pensa, do que você gosta, do que você não gosta, você está dando a oportunidade para ele dele te machucar se ele quiser, Ah, você falou uma dele coisa, errar se ele quiser, porque ele te conhece. verdade. Hoje eu descobri uma coisa muito triste que deixou o meu dia, acabou com o meu dia. Eu recebi uma mensagem já há alguma semana de um amigo meu da Paraíba. E hoje, só hoje que eu vi sábado, eu peguei o sábado para ouvir todas as minhas mensagens. E ele disse assim: Surema, você sabe o que aconteceu com o João Fran, um amigo nosso? Eu disse: não, faz tempo. Na realidade, eu vi só uma postagem dele há umas 2 semanas e eu só dei uma curtida. E ele disse assim: acho que vocês ouviram aquele professor que deixou o filho no carro e o filhinho dele de 3. Então, eu conheço muito o Jofran, eu só descobri hoje que aquilo aconteceu, né? Ele foi para a universidade e esqueceu que ele estava com o filho no carro. Meu Deus. Estacionou e o filho dele de 3 anos morreu, o Levi. E eu fiquei arrasada com isso. E eu conheço o Jofran desde 2006. Que eu conheço ele desde quando ele tinha 20 e poucos anos. E aí, essa coisa de muita coisa ao mesmo tempo, o homem não foca. Ele deu um branco por completo, ele foi para a reunião dele e ele só esqueceu a criança, né? E aí, eu estava falando com uma outra amiga e a gente estava dizendo, gente, por que que a Conceição não ligou? Por a esposa, né? Por que que isso e É, por que aquilo? E é aquela coisa, é muito mais fácil e eu conheço, eu sei que eu conheço o Geoffran. Enfim, eu fiquei arrasada hoje com esse negócio. O homem não consegue focar em muita coisa ao mesmo tempo, né? Mesmo que a gente, ele estava com, tem que fazer essa reunião, tem que fazer, acabou esquecendo a criança no estacionamento, mas enfim, é uma coisa que não tem nada a ver com a outra, mas só para a coisa do focar, da gente aprender a focar, ou dizer assim, ou esperar que o outro haja exatamente como nós agiríamos. é. O outro não age como a gente agiria, o outro não pensa como a gente age, e aí quando a gente fala de relacionamento, a gente fica refletindo sobre isso e pensa sobre isso. Qual que é o tamanho do teu amor pelo outro? Porque se você espera que ele pense como você, que ele haja como você quer uma réplica tua, né? E na realidade, a gente sabe que quando a gente convive com o outro é totalmente diferente da gente. Quando a gente faz essa escolha, a gente tem que, no dia a dia, aprendendo a conviver. É lógico que a gente vai sentar e vai colocar pontos que precisam ser conversados, coisas que às vezes influenciam muito dentro do relacionamento, mas cada um tem um jeito. E a gente não vai mudar o outro completamente. A gente vai se moldar um ao outro dentro do relacionamento, mas a gente não vai mudar o outro.
Eu acho que o pior erro que nós temos é quando a gente entra num relacionamento esperando naquela fase da paixão, do amor inicial, ah, mas ele vai mudar, ah, mas ela vai mudar. Não vai, gente, não vai. Ou a gente tem aquele discernimento de que quando você está num relacionamento que o namoro serve para isso, todos os líderes religiosos falam, namoro é um período de conhecimento. E então vocês estão se conhecendo. Se você vê que a pessoa não bate com o teu jeito, você já pula fora, porque se você for, você não vai mudar ela. Ela não vai mudar a personalidade dela, o perfil dela. Vocês vão se moldar em alguns aspectos. Até com o passar do tempo, a gente vai crescendo, vai evoluindo, vai ficando mais velho, vai ficando mais paciente. Algumas coisas a gente vai mudando, sim, mas tem coisas que não mudam. E isso a gente tem que ter bastante pé no chão e discernimento. A Cláudia falou assim: ai, se eu soubesse, eu não tinha casado. Eu também não. Porque, olha, dá trabalho esse negócio de casamento, viu? Meu pai do céu, mas dá trabalho demais, gente, né? Dá trabalho demais a gente se adaptar ao outro, a gente conviver com o outro, e a gente vai envelhecendo e vai ficando cheio de mania. Nossa Senhora, dá trabalho. É uma escolha mesmo. Mas vamos lá, comunicação. Líderes respondem e não reagem àquilo que eu falei. Então a gente pensa, respira e não reage. Eu vi um filme uma vez que tinha um exercício de colocar água na boca. Era uma pessoa muito reclamona. Quando as pessoas chegavam, ela já começava a reclamar de tudo. E tinha um, um mentor lá e ele falava assim: ó, vamos fazer um exercício, coloca água na boca e segura aí, o máximo que você conseguir essa água na boca. Porque aí ele respirava e segurava de reagir a tudo, a tudo, a tudo, a tudo, a tudo. E foi sendo um exercício para ele. O tom de voz comunica, com certeza, né? Se a gente está nervoso e já muda o nosso tom de voz, a pessoa já sente do outro lado, a forma como, se a gente é sarcástico, se a gente muda o tom. Às vezes você fala, não, não tô brava, não, mas já mudou. Ah, você não gostou de tal situação? Não, mas seu rosto já mudou, sua cara já mudou, seu jeito já mudou, o corpo fala mais do que outra coisa. E aí já não corresponde com aquilo que a gente está, que está saindo da nossa boca, né? Nosso corpo já está totalmente diferente. Firmeza sem agressão. Para você ser firme nas suas decisões, você não precisa ser bruto e nem agressivo. Violência gera violência, agressão gera agressão. Então, a firmeza, ser firme não é ser agressivo, e sim ser ali posturado e determinado naquilo que você está fazendo e está dizendo. Mas você não precisa ser agressivo e nem violento para poder mostrar que aquela decisão que você está tomando é a mais correta. Mudou, gente, o slide? Tem dicas de oratória para líderes. Não, não mudou, não. Para mim também tá dicas de oratória. Eita! Naquela primeira tela que você colocou, se você clicar só no do lado ali, ele não muda? Aí, ó, Aí essa, tá aparecendo o que agora? isso, agora tá mudando. Isso, então vai. Então não vou deixar a tela toda não assim, dá para ver? Tá. Porque acho que foi para a tela toda que eu estava na dicas de oratória, né? Mas É, eu falei da linguagem do corpo, falei também. Estava aqui. isso. Firme, e escutar também é liderança. Nossa, o maior exercício está aí. Saber escutar. Geralmente, para a gente que é impossível, escutar é um dom muito grande. Por isso que Papai do Céu nos deu uma boca, dois ouvidos e dois olhos, porque é para a gente escutar mais, observar mais e falar menos. E escutar, eu falo da escuta qualificada.
que não é aqui todo mundo falando e eu quieta com a minha boquinha calada, escutando e não prestando atenção. Eu falo muito da escuta qualificada na escola. Escutar mesmo, olhar para aquela pessoa e dar atenção, escutar o que ela está falando. Não Porque o ficar no nosso celular, né, é, professor? ou ficar no celular, ou tá prestando atenção em mil e uma coisa e não está escutando, captando o que a pessoa está falando, não está dando atenção, né, direcionada para aquela pessoa que precisa de você. Então, é escutar mesmo, parar tudo que você está fazendo, olhar para aquela pessoa e escutá-la. Ô, Michele, eu fiz um vídeo esses dias, um meme, de uma pessoa com TDAH olhando para a pessoa falando, enquanto isso você na tua cabeça está lá cantando lá, eu sou um cordeirinho, nananana. Mas olha, a Cara, é muito gente, difícil. mas nós hoje, a gente está com tanto impulsos, tecnologia na nossa mente, que é a coisa mais. Quem falar aqui para mim, vocês, quando vocês estão lá no domingo, no momento de comunhão de vocês, que vocês não ficam brigando com a mente de vocês o tempo todo para prestar atenção no que o pastor está falando lá na frente. Sim, O com certeza. tempo todo, mas é o tempo todo. Sabe qual que é a média de atenção do ser humano hoje? As últimas pesquisas? 6 segundos é a média de atenção do ser humano hoje. Então, a gente está o tempo todo brigando com a nossa cabeça e os nossos pensamentos para estar de corpo e alma ali na onde a gente precisa estar prestando atenção. Porque senão, quando você vai Esse, ver, a cabeça já voou. esse é um tempo, inclusive, que no marketing a gente trabalha para vídeos, essas coisas. A pessoa ela só vai prestar atenção se você não tiver um vídeo impactante nos primeiros 6 segundos. Não adianta ter 1 minuto, que a pessoa não fica. Mas é por isso que a gente vê como que tá os vídeos hoje da internet. Primeiro eles jogam a tragédia, que é para você ir lá, parar tudo É, e prestar atenção, e depois vem a informação. Primeiro solta o problema, para depois dizer a solução, porque é aquilo que vai impactar as pessoas. Hoje a gente fala, nossa, a gente abre a rede social tá tão, só falta sangrar. Mas é o que as pessoas param para prestar atenção, gente. É inacreditável. É isso que é o conteúdo que o ser humano valoriza hoje. Essas notícias ruins, essas coisas que só é um batendo no outro, porque se você colocar qualquer outro conteúdo educativo, orientativo, é difícil a pessoa que para ali para olhar, porque a mente já vai ficando treinada nisso. Então, a escuta, ela tá aí, no treinamento também. Porque a gente fica com a mente está o tempo todo. A coisa mais difícil que você vai ter na sua vida é não pensar em nada. E é outro exercício que a gente tem que fazer diariamente, porque a nossa mente precisa disso. Nós, mulheres, nós precisamos nos policiar. A gente, com as nossas várias caixinhas abertas, a gente judia do nosso cérebro de uma tal forma. Eu vou contar uma coisa para vocês. Nas minhas férias, eu coloquei como meta ler esse livro aqui. Só Deus sabe a dificuldade que foi. Sabe por quê? Toda vez que eu pegava o livro para ler, que eu focava unicamente a atenção aqui, sabe o que o meu cérebro entendia? Tá na hora dela descansar. Eu, cochilava. Mas, nossa, trocentas vezes eu cochilei com o livro na mão, mas parecia que vinha uma força dentro de mim. Mas por quê? E eu não entendia isso. Aí, conversando com uma neuropsicóloga, ela falou assim: sabe o que acontece, Michele? Como a sua cabeça, a nossa cabeça não para nunca, quando você pegou o livro e focou só nele, o seu cérebro entendeu, é o momento que ela vai descansar. Ele apaga. Então, qual que era a estratégia? Eu tinha que ficar lendo andando, para ele entender que nesse momento aqui eu não queria dormir, eu queria ler, porque a gente não para o tempo todo. Olha o que a gente faz com o nosso cérebro. Olha o que nós fazemos. Nós mulheres, a gente precisa se policiar, porque a gente não deixa a nossa mente descansar. É o tempo todo pensando, 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 pensando em mil coisas ao mesmo tempo. E isso também faz um mal muito grande para a gente.
A gente é todo, a gente tá ficando tudo cheio de TDAH, viu? É, as frases que constrói. Aí é a escolha das palavras, né? Vai tudo entrar naquela questão da comunicação, que a gente tem a mania de apontar para o outro, ou a forma como você vai liderar com o outro. Você nunca vai dizer para a pessoa, o problema é você. Quando você inicia falando essa frase, qual que é a probabilidade dessa comunicação dar certo? Nenhuma, né? Então é a Michele, gente buscar. desculpa, ou então aquela boa frase da mulher que tem depois da briga, que é até piada, mas eu acho engraçado, e aí a gente começa. Deu um É, tempo, parou a briga, cada um foi para um lado, aí lá volta a mulher, e diz, mas eu acho engraçado. é, Não é uma é. boa forma de começar. Não, não é por quê? Porque ainda mais quando a gente já fala isso, quando a gente. Mas eu acho engraçado, se prepara que lá vem mais uma ladainha, né? Eu falo que a pessoa que mais sabe lidar comigo é meu filho. Eu falo, meu Deus, como que um ser pequenininho sempre soube lidar comigo? Porque eu, quando começava com meus nervosos de falar, ele ficava quietinho aqui, ó, bem quietinho, quietinho. Uma vez eu ri tanto que eu cheguei aqui, a moça tinha acabado de limpar a casa. Aí eu cheguei, tava uma poça de água na entrada de casa aqui, e os dois comendo meu marido comendo na mesa, ele no quarto. Eu falei, que mulher é essa aqui que a moça veio limpar? Eu chegando 11h30 da noite da escola, eu falei, eu não, já cheguei daquele jeito, não acredito. A moça limpa a casa, agora essa casa aqui tá toda suja. Vocês estão pensando o quê? Que eu vou trabalhar o dia todo, vai chegar 11h30 aqui da noite, vou limpar a casa? Aí falei pro meu marido, que é isso aqui? Seu filho. Aí eu falei, você não tem comando? Por que você não manda ele limpar? A voz dá comando, comando, vem limpar. Aí meu marido já começou. Aí, Paulo Henrique, tá vendo? Ó, tua mãe agora. E fui tomar banho. E ele, tá vendo? Agora tua mãe vai começar a ladainha dela. Porque quantas vezes eu mandei você vir secar essa aqui, você não vai secar. Aí vem ele, o rei da tranquilidade, meu filho. Eu no banheiro só escutando. Ele foi lá atrás, pegou o paninho, e meu marido falando aqui, ele chegou aqui e falou pro meu marido assim, ó. "Shh, deixa ela. Se você falar é pior, deixa ela falar. Mas eu tava no banheiro, mas eu ri tanto. Eu ri tanto que ele foi lá, secou, voltou. Ainda quando eu saio do banheiro, que eu entrei pro quarto que eu me troquei, vem ele, mãe, eu te amo mais que tudo nessa vida. Então eu falo que eu aprendo com ele, porque ele é a pessoa que mais sabe lidar comigo. Se eu tô estressado, que for, ele tá aqui, ó, quietinho, 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 quietinho. Depois ele vem, a gente pode conversar. E ele me ensina, porque na realidade é isso, né? Quando um tá estressado, o outro acalma. E a gente vai buscando trocar essas palavras. Então, você vai falar para a pessoa, o problema é você? Você pode falar assim, precisamos ajustar essa situação. Vamos identificar o que está errado aí, vamos mudar. O se vira. A pior coisa que você tem que falar para a pessoa quando está tendo um problema, ou que seja algo errado que a pessoa aconteceu, manda ela se virar. Ó, o Márcio, Márcio, fala que só a mulherada está falando aqui, vamos escutar os homens. Ai, meu Deus. Então, uma coisa que eu aprendi na igreja agora, né, mas também foi difícil para mim entender, mas é que nosso segundo trabalho é a casa, né? A gente tem que trabalhar em casa. Então, às vezes a gente chega, que a gente tem que se preparar, o homem, o portador do sacerdócio, se ele quer uma família assim boa, ele tem que se preparar isso psicologicamente, tem que fazer as metas, fazer uma oração antes de entrar em casa, que ele tem que ajudar também. É, é verdade. Do homem, o segundo trabalho é a casa, da mulher é a Antes de entrar primeira. em casa foi bom, hein? É. Eu já fiquei até imaginando, faça uma oração antes de entrar em casa. Mas faz sentido, né? Nunca sabe o que vai encontrar. Se a mulher estiver na TPM, então, meu Deus do céu. Mas é verdade, eu acho que faz todo sentido, porque é uma união, uma junção dos dois, né? Essa engrenagem do lar da família para dar certo precisa do querer e da junção dos dois.
É lógico que para a mulher esse fardo é mais pesado. A gente sabe que o direcionar da casa fica mais pesado isso em cima da mulher mesmo, mas a colaboração do homem é fundamental, principalmente em quando vê que a mulher está no seu limite mesmo, porque a rotina, por mais que você trabalhe fora, a rotina do lar ela é estressante demais. O caso é um trabalho que nunca tem fim. Você vai fazer uma coisa aqui, daqui a pouco você vai olhar para lá e vai ter outra coisa para fazer. E esse acolhimento do parceiro é muito importante. Essa parceria é importante para fazer essa engrenagem dar certo. E aí, a gente, nessa situação do se vira, a gente troca a palavra, né? Como que eu posso te orientar nessa situação? Como que eu posso te ajudar? Você está com esse problema? Como que eu posso, o que que eu posso fazer para te ajudar, né? Às vezes a gente não consegue ter atitude para ajudar, mas só de escutar a pessoa e a pessoa desabafar já ajuda muito. Só de você escutá-la, acolher, dar um abraço. Ela tem muitas coisas que nós mulheres fazemos ou pedimos para os homens que a gente, na realidade, a gente não precisa daquela ajuda, a gente quer só se sentir acolhida, só escutar do homem, olha, eu tô aqui. Eu sei que você consegue fazer sozinha, mas eu tô aqui para te ajudar porque você precisar. É mais a questão do acolhimento mesmo, do afago masculino. E aí, no tom de acusatório, você não me ouviu? Você não ouviu o que eu pedi? Quantas vezes eu tenho que repetir? Né? Isso tem tanto dentro do lar como na empresa, a gente troca essa oratória. Eu acho que eu não fui clara. Eu vou falar novamente. Talvez você não tenha, eu tenha falhado na minha comunicação. Eu vou falhar eu vou explicar novamente. Então a gente vai trocando essas palavrinhas que machucam pelas palavras que levam para uma apaziguação e vai melhorando aí, em vez de destruir, a gente vai construindo pontes dentro da comunicação com os outros, né? E liderar não é apenas conduzir tarefas, é saber usar as palavras para construir pessoas, fortalecer ambientes e gerar confiança. Porque os líderes emocionalmente inteligentes entendem que a comunicação não é poder, é responsabilidade. E tá aí a nossa responsabilidade sobre o outro. Quando a gente gera a conexão com o outro e conquista essa confiança do outro, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Quando não se tem, é um problema, mas quando se tem, não são duas, é uma atenção redobrada, para você não perder aquilo que você conquistou e alimentar diariamente com muita responsabilidade o que você conquistou. Quem não se gere não consegue liderar. Aí acho que a gente falou bastante disso. Liderança começa por dentro, comportamento gera confiança, coerência sustenta a autoridade, não há como exigir de uma equipe o que não praticamos. Então, não há como a gente exigir do outro aquilo que a gente não oferece, trazendo para as nossas relações pessoais. O pregar aquilo que não se faz, até como o seu Marcos falou logo no início, é algo que não passa credibilidade, né? É algo que não gera respeito, é algo que não gera admiração. Eu acho que os sentimentos que mais alimenta ali uma relação é a admiração, é o respeito, é você olhar para o outro e você ter aquela admiração por ele, pela pessoa que ele é, pelo profissional que ele é, pelo aquele membro da equipe que você tem. Você, diferente da posição dele de hierarquia, você tem tanto respeito pela postura, pela pessoa que ele é e como ele desempenha o seu papel ali, no seu local, no seu ofício, na função, mesmo que seja mais básica que ele faça dentro da empresa. Conflitos em equipe exigem equilíbrio, não reação impulsiva. Olha que a gente falou bastante da impulsividade, hein? Essa palavra está muito forte hoje aqui. Então, acho que algo que vai ser deixado aqui para exercício diário, para a gente cuidar da nossa das nossas reações impulsivas. Não reagir, e sim respirar e agir. Decisões difíceis exigem clareza emocional, não apenas técnica. E no nosso caso, que temos uma religião, a gente tem a fé que nos ampara, temos aí o conhecimento da palavra que nos direciona também
nesses momentos difíceis, e às vezes tem coisas que a gente não precisa resolver na hora. Se você não sente clareza, confiança, se aquela decisão que você vai tomar não traz paz para o seu coração naquele momento, respira, faz uma oração, dorme, e no outro dia eu tenho certeza que a resposta virá e você vai ter muito mais clareza naquilo que você precisava fazer. Às vezes as resoluções elas não vêm naquele momento que você está almejando, porque você está tão nervoso, tão desequilibrado emocionalmente que você não consegue enxergar nem as mensagens que Deus tem para a gente naquele momento. Então dorme, respira, ora, entrega, confia, que no outro dia essa clareza virá e você vai ter mais certeza daquela decisão que você precisa tomar. E uma coisa é fato: se a decisão que você tomou trouxe paz para o seu coração, é sinal que você está no caminho certo. Fala, Cláudia. Às vezes a gente tem que ter esse nosso controle, ele é desafiador, né? Da gente, da impulsividade. E às vezes Deus testa a gente diariamente, né? Essa semana eu fui fazer mamografia no AME, em Praia Grande. Só nós três aqui sabemos onde é. O pessoal não entendeu aqui o que eu estou falando, mas é uma. E aí o que acontece? Eu cheguei lá, eu fui com meu sobrinho. E eu sentei na recepção, estava bem cheio, como sempre, né? E eu sento, uma senhora sentou do meu lado. Meu sobrinho chegou, e assim, eu estava observando tudo, estava observando o movimento e tal, e sendo pessoas chamadas direto. Mas meu sobrinho chegou, numa hora, veio falar comigo. Aí eu falei, filho, tem que esperar um pouco, tal, 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 né? Falei. Aí ele olhou assim para o guichê e falou assim: Nossa, mas também tá todo mundo ali parado e não tinha ninguém nos guichês. Toda hora que chamava a gente, quando ele chegou, não tinha ninguém, só tinha o pessoal lá dentro. Aí ele falou: Nossa, o pessoal está lá parado, poderiam trabalhar melhor, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, mas eles estão, filho. E eu, né? E meu sobrinho é todo barraqueiro. Aí eu falei: Não, filho, mas eles estão. Não, imagina. Aí ele foi pro carro. Aí a mulher do meu lado pega e fala assim: não sei o quê. Tem uma velha. Desculpa aí se tem pessoa muito idosa, mas não sei o quê, não sabe nem o que o povo está fazendo, não consegue se colocar no lugar dos funcionários. Aí eu escutei, né? Aí eu tô assim, virada para frente, aí eu fiz assim. A senhora falou do meu sobrinho? Aí a mulher falei, e ela começou a gritar. E eu falei, senhora, eu estou aqui do seu lado, ó, ombro com ombro. A senhora está gritando por quê? Gente, eu vou falar uma coisa, eu me segurei. Eu me segurei. Foi desafiador, gente. Né? Porque não sabe o que as pessoas estão passando. Eu falei, e a senhora sabe o que meu sobrinho está passando? Para de repente ele não sabe nem o que ele está falando? Ela falou tudo para dentro. Aí eu falei, é o quê? Não, deixa para lá. Eu falei, deixa. Quer dizer, tá tudo errado ali, né? Tava errado meu sobrinho, tava errada a velha, eu tava certa, porque eu quase dei umas mãozadas na. Mas eu fui bem tranquila. E depois eu fiquei ponderando sobre isso. Eu falei, gente, por muito menos eu já bati boca com uma É, pessoa. E eu me é, segurei, eu consegui, e não foi assim eu me segurar, tipo, ai, segura, tal. Não, eu consegui tranquilamente resolver aquela situação. Que foi, Você não sentiu Suriela? Suriela tá orgulho de. de você? Depois Sabe que você eu não sou, sentiu orgulho de você? Sim, sabe que eu Suriela. sou Clau, porque você disse assim, ele estava errado, ela estava errado, eu não estava errada. Aí, quando você diz essa frase, eu lembrei assim, a Clau, ela pulou pelo slide que a Michelle acabou de falar. Eu me segurei, mas a minha cara disse tudo, A porque minha eu cara olhei para a disse senhora tudo. assim. Não, gente, mas Mas a Michelle falou uma coisa que é verdade. Eu me senti orgulhosa por eu ter a gente conseguido vencer sente. aquilo. E não fiz muita força, não. Eu fiz bem tranquila mesmo. Eu consegui ficar bem tranquila. Mas Sabe se o que é fosse há 10 legal? anos atrás, eu não me responderia por mim, né? Então, sabe o que é legal? Eu falo que eu sempre fui também, nunca levei desaforo para casa. Nossa Senhora. E uma vez, a gente vai saindo. Quando a gente vai evoluindo, a gente vai saindo dessa energia de confusão.
E aí fui pegar uma amiga aqui na Praia do Sonho, o cara passou com o carro com tudo, raspou no meu carro, aí parou, desceu do carro um surfista xingando, xingando, xingando. E eu desci do carro, fiquei olhando ele xingando, e ele tava com um roupão, um vestidão de praia, mas xingando, xingando, eu falei, gente, que loucura que é essa? E aí eu e minha amiga, e ele gritando, gritando, aí ele, que você é louca, que não sei o quê. E ele que estava errado. Aí eu falei assim para ele, só me veio uma coisa assim na cabeça. Eu olhei o vestido dele e falei assim: você tá de vestido na rua e eu que sou a louca? Vamos embora. E aí, e comecei a dar risada e vim embora. Aí eu cheguei em casa, depois eu fiquei pensando, falei, o que que foi que aconteceu ali, gente? Mas, assim, eu já tô tão fora desse negócio de confusão, eu acho que eu já parei, já consegui evoluir nisso, que eu fiquei tentando entender o que tinha acontecido lá. E não consegui entender. E fiquei imaginando que se fosse anos atrás, eu já estava me pegando com ele. Porque ele me xingou tanto, ele me xingou tanto, ele me xingou tanto, que eu já teria me rolado com ele na rua. Porque eu antigamente não via se era homem, se era mulher, eu respondia à altura. E eu falei, nossa senhora, cheguei em casa, eu falei, Michele, quem te viu, quem te viu, conversando comigo, Michele, quem te viu, quem te viu, hein? Hein, minha filha, meu homem te xingou tanto, você só conseguiu falar para ele que ele estava de vestido na rua, que ele estava com aquela saída de surfista, que eu nunca tinha visto na minha vida, um vestido comprido. Eu falei, só isso, entrou no carro e foi embora. E ele saiu bravo, tirando foto do meu carro, tirando foto da minha placa. Eu falei, meu Deus do céu. Mas a gente se sente orgulhosa da gente depois. E outra, e pensar que no nível de mundo que a gente tá, qualquer coisa as pessoas tiram a vida uma da outra, né? Hoje a gente não pode mais responder uma provocação, hoje você não pode mais querer discutir com a pessoa na rua, que você não sabe o que a pessoa tem, se a pessoa volta depois e te dá um tiro na cara. A gente vive esse tipo de mundo hoje, né? Então, Klaus, se sinto orgulhosa de você. Você passou aqui, ó, pressão emocional. Existe autogestão antes de gestão dos outros. Você se autogeriu naquele momento. Isso é muito importante. A Su levantou a mão. Eu não sei se vocês já viram uma entrevista do Carlinhos Maia, que tinha uma apresentadora que pediu para ele se autodefinir, aquela coisa, Carlinhos Maia por Carlinhos Maia, alguma coisa desse tipo. É, E aí ele disse poderoso, rico, milionário. Aí ele começou a falar um monte de coisa, rico, milionário, que pode tudo, tem dinheiro. Não sei se eu vocês vi, já eu viram. vi, E a eu vi. apresentadora, a única coisa que ela fez foi não piscou e ficou olhando. E ele continuou, continuou, continuou. E ela continuou só olhando. Não sei como é o nome dessa técnica, Michelle, tu deve saber mais do que eu. Hum. E a única coisa que ela fez foi só ficar olhando, e só aquilo desmontou o Carlinhos de uma forma que ele acabou levantando e abandonando, porque ele começou, no meio daquilo, a refletir, a se ouvir o que É, ele estava fazendo. E a única coisa que a apresentadora fez foi ficar olhando para ele. Eu vou Eu acho que sim, procurar era a aqui. blogueirinha que estava é. apresentando. Mas ela, na realidade, ela fez realmente uma técnica de congelamento com ele, porque quando ela não demonstrou reação, ela paralisou e só ficou observando ele, é como se ele estivesse falando com um espelho, porque quando a outra pessoa, você já reparou quando as pessoas têm, uma das técnicas de oratória, quando a pessoa tem vergonha de falar em público, é não focar o olhar das pessoas, é olhar na testa, porque qualquer reação que a pessoa faça, ela te desequilibra, se você já está ali com medo ou nervosa, você vai ficar e a pessoa não está gostando do que eu estou falando, então é a técnica de olhar na testa. E quando ela fintou o olhar dele e ficou no olho dele, ela desmontou ele. Por quê? Porque ela não demonstrou reação nenhuma, só que o fato dela não demonstrar reação nenhuma mostrou para ele o quanto que ele estava sendo, assim, fora, E ele que, estava fora, não estava legal o que ele estava fazendo ali, né? Tava bem, bem ridículo por é, sinal, porque ele a ficou se pessoa tem uma autopromoção, né?
A pessoa ter uma autoestima é uma coisa, só que tem pessoas que elas exageram de uma tal forma que ela quer fazer a outra pessoa acreditar que ela é tudo aquilo. Ó, aqui, Su, o que eu coloquei que está no slide que virou aqui, ó, o impacto do nosso comportamento nos ambientes, a influência silenciosa. Olha o que ela exerceu sobre ele. Uma influência silenciosa, porque o comportamento molda, né, o ambiente onde você está, molda a cultura, a forma como que você está visto. O comportamento dela, o silêncio fala mais que muitas palavras. Não vê, às vezes, quando a pessoa está nervosa, a pessoa fala silencia, que o silêncio fala mais que muitas palavras, ela só silenciou. E não fez reação nenhuma, nem de que estou gostando, nem de que não estou gostando. E ele ficou descompensado. Então, essa é a influência silenciosa que a gente tem, porque o nosso comportamento, a nossa postura fala por nós. Fala muito mais que as palavras. A forma como você se coloca nos lugares, forma como você se comporta, como você fala, ela fala muito mais que você. Então, é a forma como a gente exerce, como a gente reflete uma influência silenciosa no ambiente. Pode, olha o que eu coloquei aí, existem pessoas, e isso todo mundo sente, existem pessoas que chegam no ambiente e o ambiente fica mais leve. Como existem pessoas que chegam no ambiente e deixam o ambiente mais tumultuado. Tem pessoas que você gosta de conversar, que ela te traz algo agradável. Tem pessoas que já te deixa apreensiva, que traz, que transparece algo para aquele lugar que não é gostoso. Então, é a influência silenciosa que a gente reflete sobre os lugares que a gente está, os lugares que a gente frequenta. E é onde a gente tem que se preocupar, porque se é um lugar que a gente exerce uma função de liderança, a nossa influência silenciosa vai falar muito para aquele local. As pessoas vão aprender a ler você, da forma como você chega no trabalho, na forma como você tá, se você tá nervosa, se você tá feliz, se você tá calma, porque eles aprendem a ler você só pela sua postura, só pelo seu comportamento. E a responsabilidade compartilhada. O ambiente que reclamamos muitas vezes está sendo alimentado também por nós. Isso é tão forte, porque aquilo que às vezes a gente reclama diariamente é a gente que alimenta aquele ambiente ruim e nem percebe. Isso é uma coisa que fica para nossa reflexão. E tem até aquele dizer que quem reclama, clama duas vezes. Tem que clamar duas vezes. Então, às vezes, a gente não sai daquele ambiente de tensão, de nervoso, e não para prestar atenção. Mas qual é a tua influência sobre aquele lugar? Que tipo de palavras você vem profetizando sobre aquele lugar, exercendo sobre aquele lugar e aquelas pessoas? Então, você tem tumultuado o ambiente, não tem prestado atenção. E aí é uma responsabilidade compartilhada, que é querer cobrar do outro aquilo que você não está oferecendo, ou jogar sobre o outro aquilo que você está causando. Liderar é servir com consciência, seja qualquer lugar da tua vida, ou no âmbito profissional, ou no âmbito pessoal. Acho que ela caiu. Ela acabou caindo. Enquanto ela cai, enquanto ela não volta, acho que ela voltou. Ah, Pronto. voltou, voltou, voltou. Microfone, Michele, microfone. Gente, caiu. Caiu. Caiu a tela, pelo jeito, porque você voltou muito rápido. Caí e nem me machuquei. A Surema falou, enquanto ela cai, Fala, Su. Não, eu ia compartilhar um negócio lá do Carlinhos. Enquanto Manda você lá. Pode compartilhar. pode compartilhar, a gente pode deixar só para o final, minha flor, para não.
Ou tu Tá. quer para fazer agora? Deixa para o final para não terminar, para não Eu já atrapalhar. estou terminando. Ó, então, seja em qualquer âmbito da vida, ou no campo, campo profissional ou pessoal, liderar é servir, tá? Esquece que a gente acha que a gente é líder para ser servido. Não, filho. O seu chamado para liderança, você está sendo chamado para servir. Servir o outro com amor, com consciência, com empatia, com firmeza. A gente trabalha em prol do outro o tempo todo. Não, não, não adianta achar que a gente está lá para ser servido, não. Como o seu Marcos deu o exemplo de Jesus no início da nossa palestra, ele é o maior exemplo de liderança do servir foi Jesus, né? Jesus só serviu a todos com amor, com humildade. Era a pessoa que mais, se fosse para ver, que tinha que ser servido por todos. E esse é o papel do líder. Servir com empatia, com firmeza, com humanidade, lembrar que a gente lida com pessoas e pessoas é um campo desconhecido, a gente nunca sabe o campo que a gente está pisando. Então, você tem que ter muito, eu sempre falo para os meus professores, muito cuidado ao tocar os alunos, muito cuidado ao tocar o outro. O outro é um campo desconhecido para nós, e a gente tem que ter gentileza, cuidado e carinho ao tocar o outro. O outro traz muitas histórias, muita bagagem do qual a gente desconhece. Às vezes é uma palavra que a gente fala e a gente dispara um gatilho na vida daquela pessoa que ela já traz de tristezas, de machucados dentro dela, e o que você poderia de alavancar a vida da pessoa, você joga a vida da pessoa lá para baixo. Então, muito cuidado ao tocar o outro, muita responsabilidade ao tocar o outro. E mudou aí? Mudou, mudou. E aí aqui fica a reflexão para a gente. Como que você reage quando você é contrariado? Que é a questão do autocontrole que a gente falou lá. A sua opinião é sempre a que tem que ser? Você está num grupo de pessoas, eu quero ouvir a opinião de todos, mas no final é a tua opinião que tem que ser seguida? Você aceita quando a tua opinião é vencida? Quando você é voto vencido e você tem que seguir a opinião dos outros para o bem de um grupo, para o bem ali do coletivo? Que tipo de ambiente sua presença produz? Quando você chega nos ambientes, você é visto como uma presença de uma pessoa que traz calma, que traz tranquilidade. Eu vou falar para vocês do dia que eu fui palestrar lá na igreja. Eu até e minha mãe nós saímos conversando sobre isso. Que lugar de paz, de tranquilidade. Como a gente saiu de lá leve, sabe, numa leveza assim, porque o lugar transmite isso. As pessoas que estavam ali transmitiam isso, todo mundo muito calmo, tranquilo. Não sei se era porque era naquele momento, se no dia a dia não é assim, mas naquele momento estava todo mundo muito calmo, ambiente muito tranquilo. E a gente sentiu isso, e nós saímos de lá falando, a gente saiu de lá calma, leve, tranquila, cheguei em casa, dormi bem, porque a energia daquele lugar me abasteceu, me renovou. Eu fui para doar e sair alimentada, entendeu? Então porque as pessoas que estavam ali reproduziram aquilo para mim. Então é coisas que a gente precisa refletir. Você traz paz ou tensão para os ambientes? Né, Cláudio? Você abriu seu microfone, você quer falar alguma coisa? É, você falando da paz, né? A paz e tal, gente, vocês não têm noção que acho que a gente atrasou 40 minutos para começar, se eu não me engano. E eu estava tão tensa que eu tentei disfarçar o máximo que eu pude, porque tudo dava errado. O computador não funcionava, o projetor não funcionava, o microfone não funcionava, tudo dando errado. E com certeza a gente conseguiu ali um ajudar o outro e a tentar resolver tudo.
Mas não foi fácil, foi bem difícil. Mas você vê, o que que transpareceu para a gente que estava ali de fora? Que estava tudo tranquilo. Foi gostoso, foi uma noite agradável, a gente riu bastante, conversou bastante, trocou bastante informação. Então, quem chegou de fora sentiu um outro ambiente, que apesar do tumulto, você vê você falou, um ajudou o outro, mas a energia que vocês produzem para a presença de vocês para aquele lugar traz paz, tranquilidade. E aí refletiu em quem estava de fora, que era a gente. A gente conseguiu sentir isso. Então foi muito gostoso. A verdadeira liderança, o mundo já tem pessoas inteligentes. O que está faltando são as pessoas emocionalmente conscientes, pessoas que saibam falar sem ferir, corrigir sem humilhar, liderar sem controlar, influenciar sem destruir. Aí a gente tem a influência, que ela é construída diariamente, a consciência, que é emocional e comportamental, e a transformação, que é o legado de quem lidera. É tão gostoso quando você vê que você consegue transformar um ambiente, trazer calma para aquele lugar, deixar um ambiente acolhedor, é, um ambiente que todo mundo gosta. Quando eu assumi a direção da ETEC, eu tinha um propósito dentro de mim. Fazer com que os alunos gostassem do ambiente da ETEC, porque quando antes de eu assumir a direção, já fui coordenadora de curso, orientadora educacional, coordenadora pedagógica, e os alunos falavam, vai, a ETEC acaba com a minha saúde mental. A ETEC acaba com a minha saúde mental. E nós temos uma coordenadora que ela tem um perfil bem Capitão Nascimento. E eu olhava aquilo e eu falava assim, eles precisam gostar de estar aqui dentro, porque se eles gostarem de estar aqui dentro, 80% dos nossos problemas vai ser resolvido, porque eles gostando de estar aqui, a gente consegue resolver os problemas pedagógicos, problema comportamental, porque eles têm apego pela escola. E eu comecei a trabalhar em cima disso, em mudar o acolhimento do aluno na escola, em trabalhar essa reflexão com os professores, com a comunidade. E eu lembro como se fosse hoje, na primeira reunião de pais que eu fiz, eu perguntei para os pais: os filhos de vocês gostam de estar aqui dentro? E eles, nossa, eles gostam, eles adoram. E eu saí da reunião, não consegui, deixei o pessoal falar, saí de lá emocionada, que eu falei, consegui. Eu queria que eles se sentissem acolhidos aqui dentro, e hoje eles são acolhidos aqui dentro, eles gostam de estar aqui dentro. Toda reunião eu pergunto: e os filhos de vocês gostam de estar aqui? Não, eles adoram a ETEC, eles te adoram, não sei o quê, porque a sala da diretora sempre foi a sala mais temida, e é a sala que eles mais gostam de estar, que a gente senta, conversa, e a diretora está no meio deles, porque quando eu desci para o nível do meu aluno, eu quis dizer para a minha comunidade: se a minha porta é aberta, todas as portas têm que estar abertas para eles. Se eu desço no nível de linguagem deles para que eles sejam, me entendam, a gente consiga se entender, vocês também podem fazer isso. Porque o primeiro momento é acolher. Depois que a gente acolher, que eles se sentirem seguros aqui dentro, eles vão nos ouvir e vão obedecer aquilo que a gente precisa que eles obedeçam. E é por isso que lá as coisas dão certo, porque o aluno, ele sabe que ao mesmo tempo que ele é cobrado, ele é cuidado. E o cuidado é muito importante. Então, essas transformações, até que é muito possível a gente fazer dentro do lar, dentro da nossa casa, quando a gente sente esse ambiente transformado, a gente vê que um quanto vale a pena a gente repensar sobre a forma como a gente fala, como a gente age, ter consciência dos processos, autocontrole, autoconhecimento, controle, conhecimento daquilo que precisa ser mudado, daquilo que não pode ser mudado, e eu tenho que ter inteligência e discernimento para aceitar e lidar com isso também. Nem tudo vai ser mudado, nem toda guerra é para ser vencida. Às vezes você vence uma guerra não ganhando essa guerra. Nem toda discussão ela surgiu para ser vencida. Às vezes silenciar é a forma mais inteligente de você ter ganhado aquela discussão.
Então, é coisas que a gente traz para a nossa reflexão diária. Que mais do que poder, transformação. A verdadeira liderança não é medida pelo poder que alguém exerce sobre o outro. Ela é reconhecida pela transformação que deixa nas pessoas e nos ambientes por onde passa. Finalizei. Muito obrigada por me ouvirem e Ótimo. interagir comigo. Muito, muito bom. Su, as pessoas, alguém tem pergunta? A Su vai terminar a história dela lá com o Carlinhos, que eu estou curiosa. Isso. Na Eu vou realidade, eu parar não de encontrei, compartilhar para ela compartilhar. na realidade, eu não encontrei só o pedacinho da coisa, mas só procurem depois Carlinhos Maia e blogueirinha, uma coisa assim. É só aquela coisa dele falando, falando, e a única reação dela foi ficar calado, olhando, desmontou o cara, Ela né? fez a influência silenciosa sobre ele. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Quer levantar a mãozinha ou abrir o microfone? A Adriana Eu achou sei que lá no chat excelente. o pessoal tá. A Adriana achou excelente, também teve a Leide, Michele, sua palestra está maravilhosa, parabéns. Ai, que agradeço, gente. Michele Ah, foi maravilhosa, né? E é uma coisa que a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia. Tá? Mesmo que tenhamos pessoas que fiquem em casa cuidando é, no trabalho do lar, que é um trabalho também, né? Tudo isso aqui que a gente usou aqui dá para a gente usar em todas as áreas da nossa vida, nas relações familiares também. é, Enquanto você estava quando eu, falando. Principalmente. até no dia a dia, eu dei de cara com a velha lá, não é ninguém da família, e eu tive que botar em prática. A gente está Uma coisa, orgulhoso de você, Clau. Uma coisa que a Michelle falou e que eu lembrei, né? Que minha mãe dizia assim, Michelle, quando eu me batizei na igreja, eu tinha 14 anos. Mas, ô meninazinha que dava trabalho. E às vezes, quando eu respondia para minha mãe dizia assim: é um cavalo batizado, porque eu era batizada na igreja. Ela dizia assim: é um cavalo batizado, todinha, né? Mas uma coisa que tu falaste, na hora eu lembrei sobre isso. É muito mais fácil, às vezes, no dia a dia ou na nossa casa, a gente explodir com a mãe, com o pai, com o irmão, com o marido. E tu falaste uma coisa que eu, claro que eu sabia, mas eu não tinha me tocado. Por que que a gente estoura? Por que que a gente mostra quem a gente é para as pessoas com quem a gente convive todos os dias, Michele? Por que que tu acha que isso acontece? Porque na realidade a gente tem certeza do amor delas por nós e a gente sabe que elas não vão, a gente não vai perder a consideração delas, a convivência, o respeito. Quando a pessoa é de fora, ela te julga. A pessoa que convive com você, a gente explode com a mãe, a gente sabe que a mãe nunca vai deixar de nos amar. Você tá ali, você explode com o teu pai ou você explode com o teu filho, você não tem medo de tanto julgamento de quem está na tua casa. Agora, fora, a gente tem medo do julgamento dos outros. Mas é uma coisa inconsciente já, né? Porque Inconsciente. a gente não pensa sobre isso. Não pensa, mas é que a gente não pensa, é inconsciente, e na realidade a gente também não sabe o mal que a gente causa para as nossas relações, né? Que esse medo de não perder o amor não te protege de você machucar essa pessoa que te ama tanto e de quebrando o cristalzinho, né? Das relações, ou às vezes as Aceitando, relações, que nem a Cláudia citou da relação com o filho dela. Na realidade, é uma segurança ilusória, inconsciente, porque você não tem total domínio sobre isso. Quem vai dizer que realmente a pessoa que está no convívio com você ali não vai querer mais conviver com você ou vai ter poucos momentos com você depois, só a partir disso? A gente tem, isso é inconsciente, mas é normal, por quê? Porque a pessoa cresceu com você, a pessoa te conhece, ela sabe quem você é. Fora, a gente tenta, muitas vezes, esconder as nossas fraquezas, né? E para as pessoas que nos amam, elas conhecem as nossas fraquezas, a gente mostra quem a gente é. Fora, não. Fora, a gente tem a tendência de esconder quem somos. Tanto que a gente fala assim, ó, quando você vai conviver com uma pessoa, a pessoa não consegue fingir por muito tempo aquilo que ela não é. Que a minha avó falava? Come 1 quilo de sal com ela que ela vai te mostrar quem é, né? Às vezes as pessoas dizem assim, Sorema, tu tem uma voz tão calma, assim, eu brinco, pergunta para o meu ex-marido.
É, A Bel levantou a mãozinha ali. Ai, gratidão, Michele, amei sua live. E ontem eu participei de um churrasco, né? E aí teve uma sobrinha, né? Casada com o sobrinho do meu cunhado. E aí, a Tatiana. Aí ela começou, tava meio embriagada, né? Mas ela começou a falar pra mim, falou assim, ai, você é demais, não sei o quê. Aí comentou, falou que uma outra moça, né, do trabalho dela, ela trabalha junto com a minha irmã, e falou assim, é Poliana, quando ela te vê, ela quer te abraçar, coisa e tal. Aí eu fiquei, tipo assim, né, por quê? Aí eu fico falando assim, nossa, lá no trabalho da minha irmã, o pessoal comenta, né, tudo da minha vida, né, que eu já, as provações que eu tive na vida. E é uma coisa que eu falei para ela, eu falei assim, olha, as provações que eu tive, que eu tenho e que eu vou ter ainda, eu sei que o Senhor ele me dá para me moldar, né, para me ser uma pessoa melhor, né? Para me ver, não, acho que eu tenho que melhorar. Uma coisa que eu fiquei assim, uma parte que eu me perguntei aqui, fiquei me perguntando, é quando você falou sobre evoluir em uma situação que ainda continua, né? Como que eu, Isabel, posso evoluir em algo que ainda continua na minha vida? O que você pode me Bel, dar? você para prestar atenção. É que nem a gente fala assim, às vezes, no relacionamento, quando a gente sai de um relacionamento e entra no outro, fala, puxa, o mesmo perfil de pessoa eu tô atraindo, sinal que você não evoluiu em algo que você precisa evoluir. Talvez você esteja repetindo atitudes e comportamentos que você precisa mudar para você poder sair desse tipo de situação. E essa mudança tem que vir da gente, porque nunca a gente vai ter domínio sobre o outro. Se é uma situação que envolve outras pessoas, essa mudança tem que prover de você. Você tem que se mudar a forma como você se posiciona nessa determinada situação, tentar enxergar de modo diferente e a forma também como isso reflete dentro de você, que é para você poder parar de vivenciar essa situação que você esse ciclo vem se repetindo na tua vida. Então, eu falo que é Deus fazendo assim, ó, Bel, presta atenção, de novo, a gente vai cair no mesmo erro de novo. Quando a gente atrai as mesmas situações para a gente, se a gente parar para prestar atenção, a nossa atitude, o nosso comportamento não mudou em nada. A gente continua com a mesma forma de agir e de pensar diante dessa determinada situação. Às vezes vamos colocar relacionamento. Você se relaciona com o mesmo perfil de pessoa. Às vezes é uma pessoa que é agressiva, é um relacionamento tóxico, abusivo. Como que você se portou diante dessa relação? Se você parar para prestar atenção, você também teve as mesmas atitudes permissivas, atitudes que você tinha que ter tomado lá atrás para mudar, para não acontecer essa situação de novo, você continua se permitindo que a pessoa faça com você determinadas coisas, se você se doando para a pessoa novamente, sendo tonta dos outros novamente. Então, a gente precisa mudar algumas atitudes. Isso eu falo até em relações de amizade, em relações no trabalho. Às vezes a gente tem um colega de trabalho que o cara não sai daqui de cima das suas costas. Por quê? Porque você permite isso. Que postura você mudou para que ele não seja mais assim, para que ele não cometa mais esse tipo de atitude com você? As pessoas fazem com a gente aquilo que a gente permite. Isso é fato, entendeu? Então, é determinadas posturas nossas que a gente precisa mudar para que essas situações comecem a mudar também. Ou, se for profissional, por que que eu estou sempre indo para os mesmos trabalhos, para as mesmas coisas? O que que você fez para mudar, para conseguir um trabalho diferente? Você foi estudar, foi buscar uma qualificação diferente, foi estudar o mercado, ver aquilo que tá mais
agora saindo no mercado, despontando no mercado que você pode se capacitar para ir, ou você está indo levar currículo nos mesmos lugares, está buscando as mesmas vagas de emprego, né? Então, é coisas. Olha, é aquele momento do autoconhecimento que a gente falou. Olha para você, olha para a tua vida e vai vendo as situações que estão se repetindo. E veja o que você continua repetindo que você não mudou. Porque se a gente não mudar, o entorno não muda. A gente continua nesse ciclo vicioso. Então, é autoconhecimento mesmo. Obrigada. É o Kleber que quer casar? Porque eu estou aqui falando, enquanto você estava falando aí, né, eu coloquei, por isso que eu não quero mais casar. Já errei 3 vezes, eu coloquei, foi erro demais. Porque você estava falando, ó, pelo menos Mas uma coisa, eu estava aqui ponderando, Michele. ah, Os 3 maridos que eu tive, assim, cada um fez uma coisa. Então, quer dizer, eu não atraía tanto mesmo, mas eu atraía um dedinho podre, como fala, né? Eu tinha um dedinho, eu tive quase a mão inteira podre, falta 2 para mim, né? Mas eu não quero mais. Então, assim, mas você falou uma coisa que é interessante. E eu aprendi isso com toda a minha experiência e meus traumas do casamento. Só acontece com a gente que a gente permite. E assim, sempre aparece, né? Eu tenho uma coisa que sempre aparece um ou outro que quer me conhecer, quer me chamar para jantar, não sei o quê. E tem um que está me buzinando, ele é de Brasília. E aí ele falando, porque você é isso, você é aquilo, você é maravilhosa, eu te vejo assim, te vejo. Eu falei, fulano, eu não me iludo com elogios. Porque assim, tem homem que parece que acha assim, ai, a mulher é coroa, né? Tá com 50, cinquentona, tá assim, né? Fala qualquer coisa que a mulher derrete. Mas eu não sou assim. Eu nunca fui assim, Michele. Não é uma coisa que eu me traumatizei e fiquei, não. Eu sempre tive dificuldade para me apaixonar. O caba tinha que ser muito bom para me conquistar. E aí, só que antigamente a pessoa tinha qualquer coisa, eu deixava falar. Ah, não, você tá certo, tal. Hoje eu me vi falando uma coisa para ele que eu me orgulhei de novo, mas eu não permiti que ele continuasse falando aquelas coisas para para tentar mim. te iludir. E aí eu falei para Para ele, tentar te hã? iludir. É, coisa tal. E aí eu falei, olha, primeiro que ele me perguntou se podia me ligar, eu falei que eu estava ocupado fazendo faxina. Não estava, mas foi uma desculpa que eu dei assim que eu não estava muito afim. E aí, e aí o que acontece? Eu falei, olha, a gente só pode conversar rápido agora no meu horário de almoço, porque eu tenho que voltar para minha faxina. Aí eu sei que ele começou a falar, e aí eu vi que o negócio não estava me interessando. E a gente acha, tem mulher que acha que o fato de você, que legal, né? Você concorda com a pessoa, você está fazendo, está sendo educadinha. Ah, não, eu não, eu falei, não, eu não tenho mais saco de ser É. educada com ninguém. Eu tenho que ser educada comigo. Eu não me permito mais ficar ouvindo um monte de baboseira para cima de mim. Cheguei para ele e falei, meu querido, isso não me interessa o que você está contando. Eu estou esperando você falar alguma coisa que agrega comigo. Mas você só está falando de você, O de coisas Kleber até boas. ligou a câmera. É. E Ô, outra, Cleber, as agora vai falar. palavras, fala assim, as Entendeu? palavras me convencem, mas as atitudes me encantam. Não, as Pois palavras me é. encantam, mas as atitudes me ganham, né? Então, entendeu? Mas aí eu tive coragem. Eu cheguei e falei: não, isso não me interessa. Eu não quero mais conversar sobre isso. Isso não me interessa, sabe? E eu não fazia isso nunca. Eu deixava a pessoa falando. É muito Mas eu tô com bom. 54 anos, Michelle. Eu não tenho mais paciência mais, não. É muito Michele, minha bom. mãe É dizia muito bom se assim, posicionar, é muito bom. Kleber, eu tenho certeza que Kleber quer falar alguma coisa. Kleber, minha mãe dizia assim, mulher engravida pelo ouvido. Só basta o cara falar umas palavrinhas doces, que a minha mãe tinha esse ditado, mulher E engravida pelo levou. ouvido. É por isso que eu nunca engravidei. Adotei o meu que veio fácil, já veio pronto. O Kleber ia falar. Fala, Kleber. Ao microfone, Kleber.
eu tô apanhando um pouquinho do sistema aqui ainda, tô aprendendo, mas enfim. Eu tenho muita dificuldade, sabe? Com relação a demonstrar o que eu sinto. Mas quando eu trabalhava, eu já trabalhei em chefia, já trabalhei como professor, já fui coordenador, quando eu tinha que ser prático nas coisas, eu conseguia bons resultados. Eu tinha um funcionário que ele era muito bom, mas ele só causava problema. E uma das vezes eu chamei ele e ele falou: tá, só me dá advertência que eu quero voltar pro meu trabalho. Eu falei: não, não, hoje eu não vim te dar advertência, eu quero saber o que que eu posso melhorar. Falei pra ele. E ele ficou surpreso quando eu fiz isso. Ele: não, não, você não tem que mudar nada. Não, mas eu percebo que você tá insatisfeito. E daí ele pegou e quando nós conversamos sobre o que ele achava que estava precisando melhorar, ele mudou de uns 180 graus, Fantástico. né? Em compensação, minha vida pessoal, eu sou um desastre, né? Por exemplo, Bem-vindo, Kleber. eu tinha uma namorada, ela era uma garota maravilhosa. Bom, ela é uma garota maravilhosa. Ela mora no estado de São Paulo, né? Não vamos falar o nome da cidade para não constranger ninguém. Ela é uma pessoa maravilhosa e nós conversávamos muito sobre futuro. Ela falava que queria vir para cá. Ela falava sobre casamento todos os dias. E quando eu falei sobre isso, a luz dela se apagou. Eu não entendi nada. Ué, É. E daí ela terminou comigo e me bloqueou em todas as coisas. ué, Nunca entendi por quê. que loucura. É, ela deve ter os motivos dela. Ela não, o estranho é que ela sempre me falava que era da importância da comunicação. Só que ela não, em momento algum se explicou por que que aconteceu isso, sabe? Não que ela me deva uma satisfação, mas a incerteza pra mim do que eu fiz de errado Sim, é foi mais ruim. explosivo e mais, tipo, quase foi crescendo como se fosse um câncer, sabe? Quando E ela falava de mal, casamento, o que que você falava? eu achava super legal. Realmente eu acreditava que sim. Correspondia à expectativa dela. Inclusive, eu tenho planos do ano que vem comprar um imóvel pra mim, sabe? E eu tava falando dos meus planos. Ah, eu tô numa casa aqui, nós podemos ver um lugar perto de uma escola, porque ela tem filho, né? Hum. E simplesmente ela sumiu. Vocês não tinham se visto pessoalmente ainda, só. Não, não, eu ia mês, ela vinha pra cá mês sim, mês não, e eu ia pra lá mês sim, mês não. Ah, vocês se encontraram. Tínhamos, E quando você ia para lá, você nunca notou nada de estranho. na verdade, a última vez que eu fui pra lá, eu senti algo estranho. Eu senti ela distante. Mas eu pensei, bom, ela é cansada, foi um ano difícil, era finalzinho do ano, né? Eu nunca entendi, É né? mesmo. Eu respeito a decisão dela. Eu oro para que ela encontre o que ela procura. Eu oro porque ela seja muito feliz. Mas eu acho que ela só precisava ter me falado o que eu fiz de errado. Para eu ter um feedback para saber o que eu não fazer no futuro. Sim. É, É ruim ficar sem um fechamento, né? eu senti. Sabe quando você tem um velório e você não vê o corpo da pessoa? Caixão lacrado. Eu me senti nessa situação. Depois de um tempo, de várias tentativas, eu consegui falar com o irmão dela. Ele falou: ó, cara, segue tua vida, esquece minha irmã e resolve teus BO com a tua ex. Mas eu nunca falava da minha ex. Ué, que estranho. Ué, será que ela achou que você tinha alguma coisa com a sua ex? Não, eu acho que minha ex entrou em contato com ela. Ah, então pode ser. É. Mas assim, por isso que eu falei, brincando, entre aspas, né? Que as chances de eu casar novamente são meio remotas, porque cada vez que eu encontro alguém legal, a minha ex aparece e atrapalha. Então você vai ter que resolver. Você tem filho com essa tua ex? Eu tenho uma filha. De quantos anos? Ela tem 17.
já é uma moça, gente. Então você vai ter que primeiro resolver o problema com a ex. É, eu acho que não tem muito, porque, tipo, eu não sei, tipo, eu tento seguir minha vida em paz e na verdade, assim, tudo, tudo que eu puder, sabe aquela questão de Abraão, né? Ah, se você escolher esse lado, eu fico com o outro lado. Basicamente isso. E eu tô evitando conflitos já faz 4 anos. Mas que coisa, né? Tem 4 anos que vocês se separaram e ela ainda fica Mas presa. às É, vezes, Cleber, não é questão de só evitar o conflito. Às vezes você precisa apenas ser brando, mas ser firme na sua decisão. sim, Você tem que chegar para ela e deixar bem claro que a sua vida agora é com outra, ou sim, sozinho, mas você tem que, de alguma forma, mostrar isso para ela. Porque, assim, o fato de ter filho, por exemplo, eu tive 3 maridos, eu tenho só o contato do meu primeiro marido, que é o pai do meu filho, que adotou comigo. Ele tem 28 anos, mas mesmo assim é o único contato que eu tenho. O segundo e o terceiro, rapaz, eu não tenho WhatsApp, eu não tenho rede social, eu não tenho pitoba nenhuma. Então, às vezes, a gente precisa ter uma certa. Ser centrado com a pessoa, a ponto da pessoa entender que, olha, é a minha vida. Sem sim. briga, sem nada, mas você tem que ser É engraçado que daí algumas pessoas falam assim, não, Kleber, você tem que aprender a ser feliz com você mesmo. Eu falei, eu sou ótimo, eu me amo. Eu amo o que eu faço, eu tenho meus hobbies, né? Eu tenho minhas particularidades, assim, tenho uma estrada muito bonita aqui na região, que é no meio da Mata Atlântica. Quando eu tô muito estressado, eu vou lá pra lá passear, curto a natureza. Eu só queria poder ter alguém para dividir esses momentos. Agora o que o pessoal estava até colocando aí, eu estava vendo. Então você tem que pensar no próximo relacionamento, se posicionar firme, referente à tua ex. Acho que foi a Messi, eu não sei que alguém colocou, é verdade, que a sua ex, a moça que terminou, ela foi muito imatura em ter acreditado na tua ex e não ter nem ter dialogado com você, porque se vocês estavam construindo um relacionamento, aí aparece a tua ex do nada, fala alguma coisa para ela, ela simplesmente some da tua vida. Se eu gosto de algo, se eu tô com alguém, se eu gosto dele, vem a ex encher o saco, você acha que eu vou sair largar a pessoa que eu gosto, porque a outra apareceu falando seja o que for, primeiro eu vou pro diálogo. Kleber, o que que tá rolando? Tua ex veio atrás de mim e aí, né? Sim, Então a gente mas eu, assim, eu preciso, relacionamento mesmo. eu preciso dar um treinamento para as ex, porque eu sou uma ótima ex, eu não encho o saco de ninguém. Não, isso é sério, gente. E eu ainda consigo Ge- fazer amizade com as ex ou com as futuras, né, dos meus ex. Eu Clau- acho que tem que. Se a pessoa começa a falar mal, é sério isso. A pessoa começa a falar mal, sabe o que eu faço? É mesmo? Me conta mais, eu quero saber. Tu mata a pessoa na hora. Gente, Clau, você mata a pessoa na hora. Mas essa menina realmente ela foi imatura, porque ela deu ouvido para outra, né? Aí lascou tudo. sim, mas independente dela ter sido ou não imatura, eu respeito ela, não tenho mágoa nenhuma, né? E eu tô torcendo que ela seja muito feliz. E bola pra frente. E bola pra frente. Vai Obrigado por vir outra. ótimo, viu? Clau, De que Eu tal que repente, se a gente, agradeço. de repente foi um livramento, Kleber. Clau, que tal se a gente A Adriana escreveu que não é lição, é livramento. É. Né? Mas assim, eu tô na melhor fase da minha vida, sabe? Eu tô no emprego que eu trabalhei muitos anos pra chegar. Rapaz, o Kleber tá que Aí. tá. Meu Amém. Clau, filho, pega o carro e vai nessa estrada aí que tu quer conhecer aí. Quem lasca, quem quiser ir contigo, vai sozinho mesmo. Eu já fiz isso muitas vamos vezes. terminar essa primeira parte, gente, da palestra para a gente não perder o foco. Aí a gente termina com oração e vai todo mundo falar da ex do Kleber. Gente, eu tô brincando. Então tá.
Então, eu vou agradecer aqui, né, para a gente passar, sei lá, ficar mais tempo, se a Michelle tiver tempo. Eu já estou aqui olhando para o meu horário, porque eu tenho outra coisa para me fazer antes de dormir. Mas agradecer a todos que ficaram com a gente. Michelle, foi muito bom Eu que mesmo. agradeço. Você não é só uma pessoa com uma capacidade, mas você sabe transmitir para a gente o recado. Isso é excelente. E nós vamos terminar, então, com uma oração. Sábado que vem tem algum anúncio? Su? Quinta-feira, né? Amanhã, Nós não, temos o Vence. amanhã a gente tem a nossa Amanhã, mensagem. eu tô pensando que é domingo. Amanhã a gente tem quem? Amanhã a gente vai ter o irmão que vai falar sobre como fortalecer a fé. Ele Perfeito. é do Sumo Conselho e oficiante do Templo da Estaca. Não lembro qual estaca, mas vai ser bom. Ó, Então tá. E na quinta-feira a gente tem o Vem e Segue-me, e no outro sábado acho que vai ser uma reunião familiar, né? Se não me engano. isso. Ainda não está decidido. Então tá. Pessoal, muito obrigado. E quem gostaria de encerrar, fazer a oração? Michele, as suas considerações finais, você tem alguma coisa para você encerrar? Só agradecer pela noite, pela oportunidade, adorei. Espero que tenha aí ajudado, contribuído de alguma forma para vocês. É só gratidão mesmo. Obrigada. Alguém gostaria de abrir o Foi microfone e maravilhosa. fazer a última? Quem? Alguém falou? A Su Eu, falou. eu que disse que ela foi maravilhosa. Olha, a gente tem a Ah, Dri, tem a Lu, tem a Ildes, tem a Júlia, Mel, Michele. a Leide já saiu, né? É meu Ciel? É a Mel e o Jaciel, gente. Ela e o marido dela botou Mel Ciel. É a Mel do grupo É a e o Mel. Jaciel. Então, Então, a Mel ou o Ciel faz eu faço a primeiro eu oração. faço a última oração, se a gente não tem. Tá. Vamos lá então, gente, fazer a última oração. Deixa eu parar aqui a gravação.